Olá, Brasil, Rio de Janeiro, Magé, Deus abençoe e ilumine a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. Está entrando na sua casa agora, acompanhando a sua viagem, o programa Palavra Urgente, onde o objetivo desse programa é realmente chegar no momento e deixar você melhor. Esse programa ele é feito de todo o coração. Existe uma equipe maravilhosa, preparada, dedicada, empenhada para chegar com uma boa mensagem, para chegar com uma história bonita, para chegar com esclarecimento. Por quê? Eu digo esclarecimento porque são doutores que ali vão orientando, falando sobre enfermidades, psicólogos vão falando sobre comportamentos e tudo isso soma muito, agrega com certeza. E eu costumo dizer algo que a Bíblia ensina. A Escritura Sagrada, ela diz, conhecereis a verdade vos libertará. E o conhecimento é algo que ninguém consegue tirar de você. Pode tirar o bem, a casa, pode tirar, de repente, a saúde, pode tirar até a roupa do seu corpo, mas o conhecimento continua. E quando a pessoa ela tem conhecimento, ela consegue, como Jó, dar a volta por cima, se levantar na vida e ela vai dizer assim, ó, a glória da segunda casa realmente aí está sendo melhor do que a primeira, porque ela vai vencer. Falando em vencer, nós temos aqui a história da senhora Nilza Francisca, uma senhora que se deparou com uma situação dificílima. A caminho do trabalho, sofreu um acidente e daí então começou uma batalha, começou então a luta na vida desta senhora contra uma enfermidade, contra um problema, uma sequela. E vamos entender melhor? Por favor, comigo, aqui na tela do Palavra Urgente. Eu fui atravessar a linha do trem, estava parado. Daí de repente ele andou e daí me bateu, só sei que eu voei para cima, saiu voando. Eu caí da linha do trem. Quando eu cheguei lá, eu já vi ela caída na linha, cheia de gente, conversando com ela, aquele desespero e tal, ela toda ensanguentada. Ela só gritava, gritava, e perdendo sangue. Nilza é socorrida, mas fica sem nenhum atendimento médico das 8h30 da manhã até as 9 da noite. Viu a situação dela? Imagina uma senhora indo para o trabalho, daqui a pouco se depara com um acidente e daí então familiares, as pessoas começam a ver essa situação e ela padecendo, sofrendo. Uma pessoa perfeita que estava trabalhando, uma vida ativa, uma pessoa batalhando, lutando e se vê numa situação dessa enferma. Imagina, talvez você que está acompanhando a programação agora não conseguiu dormir à noite por conta de uma enfermidade. Você que está acompanhando a programação agora não conseguiu dormir porque está cuidando de alguém que está enfermo. Existe uma solução. Sabia que existe uma saída? Existe, Deus quer te abençoar. Por isso que eu quero pedir à senhora, ao Senhor, desde já, prepare o copo com água para que daqui a pouquinho, ao término da programação, nós vamos realizar uma prece ao Deus vivo, vamos chegar diante dele e ele vai chegar nesse momento difícil, vai estender a mão e vai te ajudar. Vamos então aqui a uma matéria para entendermos um pouquinho mais o que enfrentou a nossa amiga. Por favor, aqui na tela. Uma fratura é uma rachadura ou quebra de um osso. Entre os principais sintomas está a dor. Dependendo do caso, pode haver inclusive perda de funcionalidade da área afetada. Existem dois tipos de fraturas, exposta e fechada. A principal diferença é quando o osso fraturado rompe a pele e fica exposto ao ambiente, tornando-se uma fratura exposta. Enquanto a fratura fechada, não ocorre esse rompimento. Se a área do local não for tratada, uma lesão no osso é possível desenvolver uma necrose e, em casos graves, pode levar a óbito. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, possa iluminar a sua casa, possa iluminar a sua vida, possa iluminar os seus dias. De repente você é aquela pessoa que ultimamente vem confessando coisas ruins. E a confissão ela é fundamental, tanto para a pessoa ter uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida de alegria, como também alcançar aí um socorro de Deus. Falando em socorro de Deus, eu não vou me estender agora não, porque depois eu tenho algo para falar ao seu coração. Vamos aqui então ao Dr. Vinícius Vieira, clínico geral, um amigo nosso do programa, parceiro, que tem ajudado tanto. Ele vai explicar o melhor e daqui a pouquinho voltamos. Aqui na tela, por favor. Fraturas são quando você tem, falando de forma assim mais simples, você quebrou o osso, não é? Independente do osso que for, a parte do corpo que for, você
acabou quebrando, não é? Então, pode ser do dedo, do braço, da perna, numa costela. Isso é uma fratura, quando você quebra, na verdade, esse osso, tá? O osso que ele está íntegro, ele acabou sendo quebrado. Você tem a fratura simples, tá? Que é de fácil tratamento. Você tem um tipo de fratura, que é uma fratura fechada, incompleta, ou seja, você tem a fratura dentro, um exemplo, no próprio braço, né? Fraturou, você viu o raio-x, você tem aquela fratura, ela está ali e precisa ser tratada. Você tem a fratura fechada, também parcial, não é? Que foi só uma parte que ela acabou sendo fraturada. E você tem a mais grave, que é a fratura exposta, que é quando o osso, na verdade, ele sai e ele fica próximo dos tecidos moles e das artérias ali. Esse precisa de um tratamento urgente, cirúrgico. Então, quando você faz um tipo de cirurgia, onde você está abrindo para você colocar pino, para você colocar um parafuso, você está abrindo uma porta de entrada para a bactéria. Então, se não for muito bem tratado, de maneira adequada, isso pode levar sim, porque o paciente pode pegar uma bactéria, pode levar a um quadro séptico e isso aí pode sim levar o paciente à morte, não tenha dúvida. Que o Deus da Bíblia possa iluminar a sua vida, iluminar a sua casa, iluminar os seus dias. O nosso Deus é um Deus que abençoa, é um Deus abençoador. E existem pessoas que como estava falando ainda há pouco, né? Às vezes ela olha para a situação e diz assim, não vai dar não vou conseguir. Não, você vai sim. É só você começar a mudar a sua visão, mudar a mente e começar a determinar. Porque algo que é real, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, você sabia disso? Dá o mesmo trabalho, vai demandar a mesma energia, o mesmo tempo. Então vale a pena você pensar em coisas boas. Às vezes a pessoa ela fica pensando em algo negativo, ela fica pensando ali remoendo, quando ela poderia usar aquele tempo para pensar em algo positivo e dar a volta por cima. Você quer dar a volta por cima? Deus ele quer que você dê a volta por cima. Deus ele quer. Por isso, o meu copo com água já está aqui, preparadinho, prepara o seu aí e daqui a pouquinho estaremos na oração, estaremos colocando diante de Deus e determinando na nossa vida uma vitória. Vamos então aqui entender um pouquinho mais da história da nossa amiga, a trajetória. E daqui a pouco eu tenho certeza, tem boa notícia, tem final feliz, por isso está aqui no Palavra Urgente. Aqui, na tela, por favor. Até que um médico percebe a família em desespero. Perguntou o que tinha acontecido, aí nós falamos, ele correu lá, foi ver, ficou nervoso, ficou bravo, aí levou ela para fazer uma tomografia. Ele viu que no buraco ela estava com hemorragia interna. Falou, temos que levar a sua esposa imediatamente para a sala de cirurgia porque ela está morrendo. O Dr. Douglas me costurou o buraco do acidente sem uma anestesia. Daí eu só sei que eu dei aquele grito. Daí depois eu não lembro mais nada, eu desmaiei nesse momento. Quebrou a bacia, entendeu? Teve hemorragia interna, os 2 ombros delas deslocaram na pancada, ela não conseguia mexer. O médico que atendeu ela falou que ela não voltava mais a andar. Porque ele disse que eu tinha quebrado a bacia, que essa bacia não calcificasse, eu não ia andar mais. A única coisa que a gente tinha que apelar era para Deus mesmo, não tinha outra coisa a fazer. Daí muita gente chegava lá, falava palavra ruim. Você vai demorar para andar. Eu falei, não, eu tenho fé em Deus, Deus está comigo. Ô, dona Nilza, não é fácil, hein? Não tinha como não desmaiar, né? Mas lá, sem anestesia, a senhora desmaiou, como diz aí o relato, a senhora contando. Que sofrimento, que batalha, que luta. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Às vezes a pessoa, ela se depara com uma situação e ela fica assim, mas só eu estou passando por isso. Só eu estou enfrentando essa situação. E quando alguém chega com a palavra positiva, o ser humano ele é tentado a cometer um erro. Que erro é esse, pastor, que o senhor está falando? O erro, muitas das vezes, de dizer assim, você não sabe o que eu estou passando.
Eu já ouvi muito isso, principalmente evangelizando, fazendo visita em presídio, fazendo visita em hospitais, em lares, sentando com a pessoa na igreja, fazendo um atendimento. Eu já ouvi muito mesmo essa situação. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Porém, entenda o seguinte, sofrimento não é um privilégio apenas seu. Quero falar com você que está acompanhando a programação. Olha para cá, por gentileza. Não é um sofrimento seu. Esse sofrimento seu não é um privilégio seu. Não é. Entenda, existem pessoas também padecendo e existem pessoas que alcançaram um bom resultado. Por quê? Porque resolveram, de coração, buscar a solução para o problema. E é isso que nós precisamos fazer. Você precisa olhar para o problema e falar assim, entendi o que está acontecendo. Agora eu vou bater a porta do céu e vou alcançar a minha vitória. E daí então, certamente, Deus vai fazer algo maravilhoso acontecer. Vamos aqui a casos curiosos com o nosso amigo Anderson. Que Deus abençoe aí. Um abração, por gentileza, aqui na tela. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre o cantor gospel Regis Danese. Ele que fez um grande sucesso com a música Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, passou por uma situação bem complexa no dia 30 de agosto deste ano, na BR-153. Regis estava em direção a um show. No carro estavam o irmão e Regis. Infelizmente, ocorreu um grande acidente. O irmão de Regis não sofreu dano algum. Contudo, Regis Danese foi hospitalizado. Enquanto estava no resgate, Regis pegou o celular e gravou um vídeo para os admiradores, amigos das redes sociais, pedindo oração. Regis teve politraumatismos, quando várias partes do corpo acabam sofrendo fraturas. Ele acabou no acidente fraturando 3 costelas, o externo e o punho. Depois de 19 dias internado no hospital, Regis recebeu alta e ele declara que quando parecia ser o fim, com Jesus, era apenas o recomeço. Curioso, não? O Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar toda e qualquer situação. E realmente o sofrimento é algo terrível para qualquer pessoa. Ninguém aqui quer minimizar a situação, dizer que você, não é bem assim, você está sendo fraco, pelo contrário. Para vencer o sofrimento, a pessoa tem que ser forte. E sabe o que nos fortalece? Sabe o que nos sustenta de todo o coração? A palavra de Deus. Por isso que eu quero compartilhar com a senhora, com o Senhor, aqui uma palavra. Sofonias, capítulo 3, versículo de número 15. Eu quero compartilhar essa escritura aqui para Deus iluminar a sua vida, abençoar a sua casa. O que diz aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Sofonias? O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Você quer essa bênção na vida? Se apega a Deus. Porque aquele que pôde dizer assim, Deus ele afastou o mal, porque ele se apegou a Deus. E quando a pessoa ela se apega ao Altíssimo, Deus então entra com providência, libertando, dando vitória. Independe se é um problema de saúde, de enfermidade, um acidente, como o caso da nossa querida amiga e irmã aí, se é de repente um problema de ordem, vamos colocar espiritual, vício, não depende, desemprego, falência, Deus é o socorro certo, creia nisso. E é por isso que, de coração, nós precisamos acreditar que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Você crê? Então vamos aqui entender um pouquinho mais como que ficou a história da nossa amiga, porque Deus é maravilhoso. Aqui, por gentileza, na tela. A família se une pela recuperação de Nilza, mas ela fica com sequelas. Primeiro foi a cadeira de roda, foi pro andador. Minha esposa, assim, a minha filha, segurava do lado do outro. Foi aonde ela começou a pegar e equilíbrio começou a andar. Depois de uns 3 para 4 meses, que a bacia começou a calcificar, ela ficou com a sequela. A bacia dela colou no lugar errado. Não colou onde tinha que colar. Só que os médicos falaram, agora não pode mexer mais, porque se mexer, ela não anda nunca mais agora. Eu não conseguia, assim, por exemplo, calçar uma sandália. Eu não conseguia baixar. Tive que aposentar. A dona Nilza, normalmente, quando chegava na igreja, apresentava essa dificuldade no andar, no caminhar. No dia 15 de setembro de 2022, o pastor Jaime agendou essa vinda à cidade de Barra Mansa e foi uma reunião poderosa. Falei, eu vou lá, eu vou receber minha cura, eu tenho fé. Daí, graças a Deus, ele
E chegou, orou por mim, sentiu queimação no corpo assim. Daí o pastor Jaime falou: vê que a senhora consegue abaixar. Eu baixei. Graças a Deus consegui abotoar meu tênis. Uma benção. Muito. Jesus é maravilhoso. Jesus é demais. E voltou a caminhar normalmente. E foi algo assim que a gente percebeu logo, né? Quando ela deu testemunho que realmente Deus havia operado aquele milagre. Agora eu consigo arrumar minha casa. Não preciso de ninguém para ajudar. Olha que alegria! Livre, voltando às atividades. Um abração a todos de Barra Mansa, um abração ao pastor Rogério, a todos aí. Que Deus continue iluminando e abençoando esse lindo trabalho que o senhor e a equipe têm realizado. E falando em lindo trabalho, Deus quer fazer um lindo trabalho na sua vida. Você já preparou o copo com água? O meu aqui está, ó, preparadinho para participarmos da oração e alcançarmos de Deus a bênção e alcançarmos de Deus a vitória. Pegou a água aí? Vamos consagrar a Deus? Querido Deus e eterno Pai, abençoamos, ó Deus, esta água, colocando diante de Ti e determinando, ó Deus, o Teu poder. Venha, ó Deus, curando, venha, ó Deus, abençoando, transformando vidas, fazendo com que essas pessoas sejam curadas e abençoadas. O Senhor possa alcançá-la, querido Deus, em o nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, dando alegria e esperança a todas elas. E assim como a nossa amiga, ela alcançou a vitória, que esta também possa alcançar, e você crê, diga amém. Beba então da água. Receba a bênção, receba a vitória em nome do Senhor Jesus, e Deus tem muita coisa boa para fazer. Eu quero, desde já, deixa eu colocar aqui o copo com água. E você que de repente também sobrou um pouquinho de água, você pode fazer o quê? Joga no quintal, joga de repente lá na sua rua para abençoar, porque está consagrada, está abençoada. E Deus certamente vai fazer o melhor na sua vida. Eu quero de todo o coração convidar a senhora, o Senhor, a estar comigo. Deus tem me usado para realizar um lindo trabalho ali na cidade de Magé. E o que eu digo é o seguinte, não é Magé mais, é Boagé. Mudou e Deus está atendendo e abençoando aquela terra, e é uma terra abençoadíssima, e Deus quer abençoar a sua vida também. Por isso eu convoco e convido você, vamos sentar, atender, tomar um cafezinho, conversar, beber uma água e entender que não é o fim não, existe esperança. Rua Coronel João Valério 281, no centro de Magé, próximo ao Clube Magéense. Eu estou convocando o povo para domingo, 8 da manhã, e então às 18 horas, concentrações ali, clamando a Deus, e Deus realiza um milagre maravilhoso. Então, desde já, quero iluminar todos um ótimo dia, um beijo no coração, e vamos então com essa faixa musical do nosso irmãozão, Valdeci Aguiar, Deus proverá. Que Deus ilumine e até a próxima oportunidade. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é o maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é o maior. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó,